Em 14 de agosto de 1844, Parnaíba foi elevada à categoria de cidade, data que marca seu aniversário. Essa ocasião celebra sua rica história e reforça a identidade local. Parnaíba, com sua relevância econômica e cultural desde os tempos coloniais, possui diversos patrimônios históricos que destacam sua importância ao longo dos séculos. O Cassino 24 de Janeiro foi um dos patrimônios históricos de Parnaíba, refletindo a importância cultural e social ao longo de sua história. O Cassino 24 de Janeiro foi um prédio histórico localizado no centro de Parnaíba, na Avenida Presidente Vargas. Construído em 24 de janeiro de 1925 e foi demolido em 1970. O edifício foi um importante centro cultural e social da cidade, onde ocorriam eventos como bailes, festas e reuniões da alta sociedade. Hoje, no lugar do cassino, encontra-se uma empresa de telefonia. Você sabe onde que funcionou aqui o Cassino 24 de Janeiro? Sei. Aqui ao lado. Aqui ao lado, ó. A bebê, antigamente a bebê, você sabe onde é que ficava a bebê antigamente? Não, onde que era? A Caixa Econômica ali da Paz da Graça. O Clube da Bebê. Eu nasci em Parnaíba, entrei em Parnaíba, estou com 72 anos de idade. Você chegou a frequentar esse cassino? Com certeza. Naquele tempo as festas eram sociais. Paletó, gravata, traje social. Hoje não, as festas de hoje em dia traz esporte. Sabia onde que funcionava o Cassino 24 de Janeiro? Não, Já ouviu falar? não. Sabia que Não, sabia não. O Cassino 24 de Janeiro era uma casa de show, uma casa de eventos. Ele tem esse nome porque foi inaugurado dia 24 de janeiro de 1925. Né? A principal atividade que existia lá eram as festas, eram os shows, grandes eventos. Era onde a sociedade da época, a sociedade parnaibana na época, a alta sociedade parnaibana na época, se reunia para festejar. Ficaram famosas grandes festas que se instalavam lá. E na época, diferentemente de hoje, como se pode pensar, enquanto que a alta sociedade brincava no cassino, não era vedado ao povo mais humilde que aproveitasse das festas, porque aconteceu o seguinte: era um prédio enorme, com janelões enormes, que eram comuns na época, tinham grades, mas da rua dava para ver o que acontecia dentro, o som das bandas ressoava para a rua, e o que acontecia era assim: a sociedade ia para a festa dentro do salão e as pessoas mais humildes ficavam na rua e chamavam de sereno. E acontecia muitas vezes, tem alguns registros, que as festas começavam dentro do salão e em um determinado momento elas migravam para a rua. Tamanha quantidade de pessoas que tinham na rua que as bandas iam para a rua, tocavam na rua. Então a festa se tornava popular num determinado momento. O cassino simbolizou uma época em que Parnaíba era proporcionalmente mais rica que Teresina. Naquele período, as empresas mais prósperas e as famílias mais influentes estavam concentradas na cidade. O cassino, ele representa uma época em que Parnaíba tinha extrema opulência, rodava muito dinheiro aqui. Parnaíba era uma cidade muito mais rica proporcionalmente ao que Teresina é hoje. As grandes empresas estavam aqui, as famílias mais ricas estavam aqui, as grandes atividades econômicas do Estado estavam aqui. Por isso, aqui foi um nascedouro de muitos itens culturais, itens econômicos que hoje nós temos espalhados pelo Estado. Aqui, além do cassino, temos o primeiro jornal, o primeiro cinema, o rádio, o primeiro aeroporto. Tudo foi aqui. Mas era uma época diferente de hoje. É uma época muito mais inocente do que seria hoje. Em 1950, o ciclo econômico de Parnaíba chegou ao fim, resultando em uma grave crise que levou a cidade à falência. Foram necessários cerca de 30 anos para que Parnaíba começasse a se recuperar. Nesse período, o Cassino 24 de Janeiro também foi impactado, sendo obrigado a fechar as portas.
Nos anos 50, começar em 1950, o ciclo econômico da Cera de Carnaúba, que era a grande mola, o propulsora da economia de Parnaíba, chegou ao fim de forma abrupta, graças à cera produzida à base do petróleo. Essa destruição do ciclo econômico foi tão brutal que Parnaíba, em poucos anos, em menos de 10 anos, literalmente faliu. A cidade quebrou totalmente. Levou mais de 30 anos para se recuperar. O cassino sofreu essa decadência até que eventualmente teve que fechar as portas e em 1970 foi demolido. Hoje, no terreno onde era o cassino, tem 3 prédios onde funcionam lojas, empresas de outros setores. Infelizmente, não sobrou nada do prédio original. Diante de diversas modificações urbanísticas e arquitetônicas, o conjunto ainda é o coração administrativo, comercial e residencial de Parnaíba, apesar do abandono de algumas edificações. Acredito que uma forma de enfrentar esses desafios é envolver a comunidade na gestão desse patrimônio, promovendo acordos de cooperação com diversos setores da sociedade, para equilibrar os benefícios e responsabilidades de sua revitalização, buscar uma abordagem integrada e sustentável para preservar e valorizar o patrimônio cultural de Parnaíba. Parnaíba comemora seus 180 anos, uma cidade que combina história, cultura e desenvolvimento, mantendo-se fiel às suas raízes.